Olá, amigos e amigas, companheiros taxistas, juventude, trabalhadores, mulheres e a todos que nos acompanham. Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Ponto de Partida. Hoje recebendo o nosso vice-prefeito Elcio Batista. Elcio, obrigado pela presença aqui. Obrigado a você, Moura, a oportunidade de podermos conversar sobre Fortaleza, obviamente, mas também sobre, talvez, políticas públicas em geral e o impacto delas aqui na nossa cidade. Então, para mim é uma honra, um prazer estar contigo. Você que representa uma classe muito importante na cidade de Fortaleza, os taxistas e as taxistas que a gente tem, né, na nossa cidade, que cumprem um papel que é justamente de ajudar a que as pessoas possam exercer a boa mobilidade e, claro, realizar aquilo que elas têm interesse de fazer na cidade, se deslocando para um lado e para o outro. Perfeito. O Elcio é uma figura pública, uma pessoa muito conhecida na nossa cidade, mas como é de costume, nos nossos podcasts, a gente procura ler um pouquinho aqui da biografia do convidado. Então, vou fazer aqui uma rápida apresentação do Elcio, que o currículo dele é muito extenso. Elcio Batista é cientista social, mestre em sociologia, com larga experiência nos setores público e privado e é vice-prefeito de Fortaleza, foi até pouco tempo superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza, em Planfor, e presidiu a Rede Brasileira de Institutos de Planejamento. Em sua trajetória, atuou como assessor de planejamento do Instituto Dragão do Mar e ocupou o cargo de secretário executivo na Academia Estadual de Segurança Pública, foi secretário municipal de Juventude na gestão do Roberto Cláudio, tendo como legado o fortalecimento da rede Cuca e a concepção da Academia Enem. Gerenciou importantes projetos junto à Unidade de Gerenciamento do Programa UGP do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, Prefeitura Municipal de Fortaleza, mesmo período em que foi assessor de planejamento do Instituto de Arte e Cultura do Ceará. De 2015 a 2020, esteve como chefe de gabinete do governador do estado do Ceará, chefiando a Casa Civil. Elcio. Teve mais coisa, viu? Mas não tá aí não. Porque teve muita coisa, porque senão, se a gente não fizer o resumo aqui, nós vamos passar aqui meia hora só lendo o currículo. Não, mas foi um bom resumo, uma boa síntese. Elcio, você é uma pessoa que veio, sempre você faz questão de frisar isso, veio do interior do Ceará, de Aiuaba para cá, e tem uma trajetória ligada ao serviço público, às causas populares. Eu lhe pergunto, você que foi secretário de Juventude aqui em Fortaleza, quais as principais ações hoje da gestão Sarto e Elcio para a juventude na nossa cidade? Olha, de fato eu tenho muito orgulho de ter sido secretário de Juventude da cidade de Fortaleza, 2013 e 2014, os 2 primeiros anos da gestão do Roberto. Depois eu me desloquei à época para chefiar o gabinete do governador do estado do Ceará. Veja, hoje Fortaleza, em primeiro lugar, lidera no Brasil as políticas públicas de juventude. Seja do ponto de vista de serem as mais inovadoras do país, seja do ponto de vista do orçamento, de ser o maior orçamento do país de juventude, seja do ponto de vista do impacto dessas políticas públicas na cidade de Fortaleza e na criação de oportunidades para os nossos jovens aqui. Destacando nesse horizonte dos últimos 4 anos da gestão do Sarto, além de a continuidade dos projetos que se iniciaram na gestão do Roberto, e aqui eu vou citar alguns, como o fortalecimento da rede Cuca. O Roberto assumiu, só tinha um Cuca, entregou com 5, e o Sarto, até o final do ano, nós vamos entregar o 6º Cuca lá no Vicente Pinzon. Perfeito. E cada um desses Cucas foram ampliando o conjunto de oferta e de oportunidades para a juventude. A Academia Enem começou na gestão do Roberto, permaneceu na gestão do Sarto e foi ampliada agora, nos últimos 2 anos,
na nossa gestão. Juventude na Onda, começou quando eu era secretário de Juventude, na gestão do Roberto. O Sarto agora praticamente quintuplicou o Juventude na Onda na cidade de Fortaleza. O maior programa de surf social do país está aqui. E nós criamos também o Kite na Onda, a Juventude no Kite, que é justamente para unir o surf e o kitesurf. Uma política fundamental que o Sarto inaugurou, inédita no nosso país, foi o passe livre estudantil. Veja, o passe livre estudantil, Moura, na nossa gestão, foi garantido para qualquer pessoa que esteja estudando na cidade de Fortaleza. Então, no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, no setor privado, qualquer pessoa que esteja cursando um curso, né, e pegue uma carteirinha de estudante, tire uma carteirinha de estudante, vai ter acesso ao passe livre. Então, essa é uma política fundamental que a gente tem. Ao longo desse tempo também, é super importante destacar o trabalho que a gente fez agora, que é de criar uma rede de capacitação que une gastronomia, moda, economia criativa, também na rede Cuca. Então, são muitas políticas públicas que a gente tem na juventude. Ontem mesmo eu tive a oportunidade da gente reinaugurar o viveiro lá no Cuca do Mundubim, um viveiro que vai produzir 24 mil mudas de plantas aqui na cidade de Fortaleza. É um projeto chamado Cuca Ambiental. Junto com ele você tem um Juventude no Parque e o Juventude que Muda o Mundo. Então, quer dizer, são muitas iniciativas da juventude na cidade que vão desde o esporte, passam pela cultura, passam pelo lazer, passam pela economia criativa até a questão ambiental. Certo, Elcio, você tocou no assunto aí que eu não poderia deixar passar em branco e gostaria aqui de fazer esse registro, reafirmar que foi realmente uma importância muito grande essa questão do passe livre. Isso aí já é dados, aumentou o número diminuiu aquela questão da ausência da juventude na escola, né? Aumentou a presença do jovem na escola, porque esse projeto do passe livre, ele é um projeto mais do que nunca de inclusão social, porque quem desdenha desse projeto não sabe o que é a dificuldade de ter que pagar passagem de ônibus todo dia para o filho para ir e voltar. Olha, esse é um projeto, claro, o passe livre, de fortalecimento da cultura e do uso do transporte público na cidade, mas ele tem um impacto econômico muito grande. Eu, quando estudava na Universidade Federal do Ceará, eu cansei de sair lá da Avenida da Universidade, que era onde ficava o Departamento de Ciências Sociais, até minha casa no São João do Tauape. Várias vezes eu fui a pé. Sabe por que eu fui a pé? Porque não tinha o dinheiro da passagem. Porque eu tinha que economizar esse dinheiro, eu precisava dele para comprar um livro, precisava dele para fazer um lanche. Então, quer dizer, muitas vezes eu fiz isso na minha vida. Como também saí de casa muitas vezes em direção ao Aécio de Borba para treinar, para jogar futebol, ou de bicicleta ou a pé. E ia caminhando, né? Outros tempos da cidade de Fortaleza em que você tinha, inclusive, mais segurança do que tem hoje, né? Mas isso me permitia economizar esse recurso. Então, o passe livre ele tem um impacto de inclusão, tem um impacto na renda, porque é um recurso econômico que as pessoas deixam de usar para pagar o transporte público e podem utilizar de uma outra forma. E, claro, também é promotora da cidadania, é promotora do uso do transporte público, então é promotora de uma mudança de mentalidade. Porque quando você usa o transporte público, você muda a sua mentalidade, porque você começa a conviver com mais pessoas, favorece a coesão social, a interação entre pessoas de diferentes níveis sociais, né? Seja uma pessoa mais rica, uma pessoa mais pobre, uma pessoa de classe média. Então, é isso que constrói, inclusive, uma cidade muito mais coesa, uma cidade muito mais pacífica, muito mais segura. É essa ideia de que o espaço público, todos nós podemos conviver juntos nele. Então, quando eu favoreço uma política que é de usar o transporte público, ou uma política que é aperfeiçoar o trabalho e a oferta de ações nas praças, eu estou
estabelecendo justamente uma conexão maior entre as pessoas. Então, o passe livre veio, de fato, para revolucionar a nossa cidade e revolucionar do ponto de vista da oportunidade para todas as pessoas poderem exercer essa mobilidade sem ter que gastar. E isso aí é um marco muito grande da gestão Sarto e Elcio, porque Fortaleza é a primeira capital do país a conceder o passe livre. Eu quero lhe dizer, Elcio, que eu... De forma universal. De forma universal. Eu quero lhe dizer que eu fui diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, da UBS, e que em 95 eu participei de um congresso de juventude em Havana, em Cuba, onde nesse Congresso Internacional de Juventude, os jovens de todos os países que foram participar desse congresso, a juventude levaria uma pauta, a principal pauta daquele país, para ser referendada e debatida, referendada e aprovada no Congresso Internacional de Juventude. Então, nessa época, em 95, nós nos reunimos, foi um encontro que aconteceu até no Rio de Janeiro, com jovens do Brasil todo, lá onde foi tirado as pessoas, os jovens que iam representar o Brasil lá nesse Congresso Internacional de Juventude. Eu tive a felicidade de ser um deles. Na época eu morava no Rio de Janeiro, fui representando o estado do Rio de Janeiro, a juventude, eu era diretor da UBS. E a pauta nossa, aprovada para ser apresentada no Congresso Internacional em 1995, nós estamos falando aqui de quase 30 anos atrás, era o passe livre estudantil, já naquela época. E eu confesso a você, Elcio, que saí do movimento estudantil, fiquei 4 anos como diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, fiz parte daquela turma do Fora Collor, do impeachment do Collor, a Juventude Cara Pintada. Tivemos muitas conquistas, mas saí com esse amargo de não ter conseguido em nenhuma capital do Brasil o passe livre. Mas quis Deus que você fosse vereador, votei a favor da proposta apresentada pelo prefeito Sarto, pela gestão Sarto e Elcio, e aprovar, com o meu voto, ser aprovado o passe livre estudantil em Fortaleza. Então eu queria fazer esse destaque aí, que para mim essa pauta é muito significativa. Não, também tenho muito orgulho de ser o vice-prefeito de Fortaleza, né? Trabalhar junto com o Sarto na gestão e nós na nossa gestão, porque essa é uma conquista nossa, da nossa gestão, do Sarto, minha e, claro, compartilhado com todos os vereadores que votaram a favor dessa lei, né, do passe livre, porque é isso, né? A minha vida estudantil também foi tentando estabelecer uma conexão maior com os problemas, com os desafios, mas também com os desejos que a juventude na cidade de Fortaleza tinha. E eu sei que essa é uma agenda antiga no Brasil e da nossa cidade, e é motivo de orgulho para nós ter alcançado essa conquista justamente na gestão Sarto e Elcio. Perfeito. Elcio, Fortaleza é uma cidade que vive em evolução constante. É um crescimento assim muito grande. Porque há poucas décadas atrás, há poucos anos atrás, nós éramos... Moura, vou até aproveitar, você já vai continuar a pergunta, mas eu vou aproveitar só para dizer o seguinte. Você, quando fala em crescimento, é super interessante você ver. Fortaleza, de fato, 70 anos para cá, cresceu muito. Demais. E existe uma diferença entre crescimento e desenvolvimento. Grande. A diferença que está ocorrendo, e eu posso dizer para você que tem um marco temporal que você pode definir como uma mudança, é justamente a entrada do Roberto Cláudio na cidade de Fortaleza como prefeito. Ali tem um marco, que é 2013, ele é eleito em 2012, assume em 2013, né? Que diferencia bem crescimento e desenvolvimento. Crescimento é aquilo que acontece sem planejamento. Perfeito. Desenvolvimento é o que acontece com planejamento. Então nós estamos no processo de evolução, só que nós mudamos de crescimento para desenvolvimento, porque agora a cidade tem planejamento, tem visão de futuro. Isso é importante, essa observação que você fez. Mas como eu estava lhe falando, há pouco tempo atrás, Fortaleza estava atrás de Recife, Salvador, Porto Alegre. Hoje, numericamente, em população, somos a 4ª capital do país, crescemos assustadoramente.
E em desenvolvimento, como você falou, eu queria que você citasse aqui o que a gestão Sarto e Elcio tem feito para tornar Fortaleza uma cidade cada vez melhor de se viver. Olha, a gente tem trabalhado em muitas frentes. Um primeiro ponto super importante é o desenvolvimento urbano sustentável de Fortaleza vai acontecer na medida em que haja planejamento e, ao mesmo tempo, execução do planejamento. Uma das dificuldades no mundo todo é justamente você planejar e você executar. Né? Por isso que se fala muito de planejamento, né, no papel e não na execução. Em espanhol, a palavra planejamento, ela vem de plano, planeamento. Plano é isso aqui, ó. Então, o planejamento ele tem que estar relacionado com o espaço e tem que estar relacionado com o concreto, com o processo de implementação. Então, o primeiro ponto é: Fortaleza planeja, mas Fortaleza executa. Fortaleza vê o presente, mas olha o futuro com Fortaleza 2040. Segundo ponto, foram elencadas algumas prioridades na cidade de Fortaleza. Uma das prioridades da cidade é ter uma boa capacidade financeira pública, portanto, ter controle do gasto público para fazer investimento. Nos últimos 12 anos, Moura, na média, Fortaleza investiu algo em torno de 1 bilhão por ano. 1 bilhão de reais da prefeitura, de recursos públicos do município de Fortaleza. Isso é mais do que aconteceu em praticamente todas as capitais ao longo de uma década. Elas terem essa capacidade de investir 1 bilhão por ano. São 12 bilhões gerando emprego, gerando renda, portanto, tendo impacto econômico. Então, o primeiro ponto é bom ajuste fiscal para fazer investimento público. Segunda grande prioridade, trabalhar bem para que você possa ter um ambiente para negócios que facilite os empreendedores da cidade de Fortaleza. Fortaleza lidera hoje no país, é uma grande referência hoje, justamente na facilidade que você tem para conseguir uma permissão, uma autorização, uma licença do município de Fortaleza. O setor da construção civil, hoje, quando convidado do Ceará para outros estados e outras capitais, sempre leva o case de Fortaleza como uma grande referência do ponto de vista do Fortaleza Digital, que é uma plataforma que você obtém um licenciamento e, dependendo do que você queira, você já tem a autorização imediata, né? Então, esse é um outro ponto fundamental. Melhoramos muito o ambiente de negócios na cidade. Terceiro ponto importante, trabalhamos bem a política de mobilidade. Política de mobilidade não é só para você criar as condições e favorecer o transporte público ou melhorar para que as pessoas privadamente, utilizando uma bicicleta, uma moto, um carro, possam se deslocar na cidade. Mas mobilidade é mais do que isso. Mobilidade é você criar as possibilidades de integrar melhor a cidade, criar mais conexões, e isso favorece que as pessoas possam usar mais a cidade, usar os serviços e, portanto, fazer compras. Isso favorece muito o comércio. Quarto ponto, ter um foco nas duas políticas estratégicas no âmbito municipal, que é saúde e educação. Tudo isso criou um ambiente na cidade de Fortaleza altamente favorável ao desenvolvimento econômico. Por isso que a gente lidera o PIB do Nordeste, passamos Salvador, passamos Recife, né? E somos o principal destino turístico do país, porque quando eu melhoro a mobilidade, eu melhoro o turismo. Quando eu invisto em capacitação, qualificação, como a gente está fazendo agora com o maior programa de capacitação do Brasil, eu favoreço a economia do turismo. O turismo vem. Quando eu tenho taxistas participando do bilíngue, falando uma segunda língua, entendendo um espanhol, entendendo o inglês, eu me torno mais acessível ao turista estrangeiro que quer vir para a cidade de Fortaleza, mas quer entrar no táxi e quer falar com o nosso taxista, com a nossa taxista, na sua língua, porque isso faz com que você se sinta mais seguro, mais confiante no lugar que você está chegando. Por isso que a gente lidera o turismo no Brasil. Ao liderar o turismo, ao melhorar a mobilidade, eu melhoro o trabalho, a renda dos taxistas, daqueles que fazem uso justamente do transporte na nossa cidade, porque isso é um transporte público. Não é um transporte privado. Isso é uma concessão pública que você leva mais de uma pessoa. Então, tem que ser entendido como transporte público. Sim.
O táxi, né, é um serviço privado de utilidade pública, não é isso? Que as pessoas, para servir a cidade. Esse desenvolvimento sustentável é muito importante, né, para que a coisa aconteça. É Né? porque, Moura, aquilo que eu falei, veja, Fortaleza, todo mundo diz assim, Fortaleza cresceu. Mas veja, cresceu de fato, mas cresceu de forma desorganizada, não planejada. É tanto que você tem bairros em Fortaleza com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é semelhante de uma cidade como Genebra, na Perfeito, Suíça, perfeito. e ao mesmo tempo eu tenho Aqui um do lado, bairro, eu aqui tenho do um lado, bairro do lado. do lado, às vezes 8 quilômetros, 7 quilômetros, 5 4 quilômetros. quilômetros, 2 quilômetros. Eu tenho um bairro que tem um IDH de uma cidade africana, das mais pobres do mundo, na mesma cidade. Então, veja, o crescimento, quando ele acontece dessa forma, ele gera muito mais problemas para as pessoas do que soluções. Qual é a mudança que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em termos de desenvolvimento. Pensar em termos de desenvolvimento significa planejar. Planejar é justamente essa capacidade de você antecipar os problemas, encontrando soluções inovadoras para ele no presente. E, claro, implementar esse processo para que no médio e longo prazo você consiga alcançar esse desenvolvimento. A novidade é que agora a gente precisa trabalhar também com sustentabilidade. Sustentabilidade. Olha, não é só se desenvolver, mas eu tenho que ter sustentabilidade. E a sustentabilidade vem para quê? A sustentabilidade vem justamente para dizer o seguinte: o nosso processo, a nossa relação entre o desenvolvimento e, portanto, todo o processo de transformação, criação de riqueza, prosperidade, criação de produtos, bens, serviços, precisa ser compatibilizado com a natureza. Eu agora tenho que trabalhar para que não haja uma contradição entre esse processo de desenvolvimento e a natureza. Eu tenho que integrar a natureza ao processo de desenvolvimento e tenho que utilizar soluções, em alguns casos, baseadas na natureza para melhorar a qualidade de vida, para criar cidades mais resilientes, mais inclusivas e, por conta do aquecimento global, que sejam capazes de enfrentar o aquecimento global, mitigando e se adaptando a ele. Vou lhe dar um exemplo disso, na prática, concreto, real. Ora, nós sabemos que o planeta Terra só existe ele e todos os recursos, eles, de alguma maneira, são escassos. Eles tendem a acabar. Sim. O que nós devemos fazer? Utilizar isso da melhor maneira possível. Até bem pouco tempo atrás, qual era a nossa mentalidade? A gente tinha um processo que era de produzir bens ou serviços, não era isso? De consumi-los, não era isso? E depois descartar. Esse processo linear, ele foi substituído por uma nova visão, que é uma visão circular. Eu produzo, eu consumo, eu faço descarte correto, reciclo, volto de novo para a produção, volto de novo para o consumo, descarto corretamente, faço a reciclagem, volto para... Ou seja, agora o meu pensamento, que era linear, ele agora é circular. Perfeito. Isso faz com que, por exemplo, eu modifique também a minha mentalidade. Você, eu, desde criança, qual é a palavra que a gente utilizava normalmente quando a gente deixava de utilizar o nosso leite, por exemplo? Acabava ali o litro de leite, o saco, a gente disse, vou rebolar no mato. Verdade. Não é isso? Não tem mais mato. E não tem mais lixo. Eu agora nem posso reciclar, rebolar. Né? Eu vou justamente utilizar esse material e vou depositar corretamente para reciclagem. Né? Então, estou mudando a minha mentalidade também Perfeito. Nessa perspectiva. Então, isso é uma demonstração do desenvolvimento aliado à sustentabilidade. Perfeito. Esse tema, nós não podemos ter o vice-prefeito de Fortaleza que não tirar um espaço desse nosso bate-papo aqui para falar dele. Educação. A educação em Fortaleza, como você colocou, de 2013 para cá, teve um salto grande. Essa questão das creches que
2013, escola de tempo integral, que de 2012 para trás isso não existia em Fortaleza. Aí veio a gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio e agora a gestão Sarto e Elcio. Como é que está? Como que vocês estão fazendo? Quais os principais movimentos, os principais projetos e as principais ações para melhorar cada vez mais a educação do nosso povo, em especial a de Fortaleza? Olha, Moura, eu também tenho muita, digamos, muita honra e muito orgulho de ter feito parte dessa história da mudança, da transformação da educação na cidade de Fortaleza. Em 2012, eu coordenei o plano de governo do Roberto Cláudio, junto com o Eudoro Santana. Naquele momento, na coordenação do plano, a gente, claro, coordenar o plano significa produzir um diagnóstico da realidade da cidade e, ao mesmo tempo, baseado no diagnóstico, nos dados, você definir quais seriam as soluções, quais seriam as iniciativas para que você mudasse essa realidade da cidade de Fortaleza em 2012. Na educação, nós elencamos os problemas que a educação tinha. Vamos lá. 8 anos de gestão, 1 ano de greve. Qual é o problema? Não tem política de valorização de professores. 8 anos de gestão, não tem uma escola de tempo integral. Qual é o problema? Não tem foco na qualidade da educação. 8 anos de gestão, indicação de vereadores e de outras pessoas da cidade, lideranças, para os cargos de diretores de escola. Qual é o problema? Não tem valorização justamente das competências necessárias para você ser um diretor ou uma diretora de uma escola. Não tem meritocracia no processo. Escolas em Fortaleza relacionadas com violência. Eu tenho muitos focos de violência nesses lugares, só que eu não tenho escola aqui. Uma escola que seja capaz de fazer com que os alunos fiquem dentro da escola, queiram ficar na escola. Portanto, uma escola que produza sentido para essas crianças. Qual é a solução? Posicionar as escolas nos lugares corretos da cidade de Fortaleza e, principalmente, as escolas de tempo integral. Então, veja, baseado nesse diagnóstico, nós fizemos as iniciativas fundamentais. Política de valorização de professores. Hoje, os professores da rede municipal de Fortaleza é uma rede que tem, talvez, a melhor do Brasil entre todas as capitais. Escola de tempo integral, saímos de 0 para quase 70% de matrículas em tempo integral. Extraordinário. Meritocracia, todos os nossos diretores de escola e diretoras de escola são selecionados, baseado justamente no mérito, nas competências, nas habilidades para serem diretores e diretoras das nossas escolas. Posicionamento das escolas nos lugares que a cidade mais precisa, onde as pessoas mais precisam, e sendo a melhor infraestrutura justamente para que quem mora lá no Janguru-Sul tenha uma escola tão boa quanto uma pessoa que mora na Aldeota, ou até melhor. As nossas escolas públicas municipais são melhores do que a do setor privado na cidade de Fortaleza. Verdade. E, finalmente, quinto ponto. Até 2012, não se avaliava política de educação. Fortaleza, inclusive, quando participou do SPAES, ficou em penúltimo lugar, de 184 municípios. Hoje, Fortaleza, com a maior rede, uma das maiores redes do Brasil, é a terceira maior rede do Brasil entre todas as cidades brasileiras, temos hoje o resultado de que o melhor indicador de alfabetização do país, que acabou de sair, é de quem? Fortaleza. Então, fizemos a avaliação, passamos a avaliar a política pública. Moura, tudo aquilo que você não mede, você não sabe se é bom ou é ruim. Tudo aquilo que você não mede, você não sabe se está no caminho certo ou está no caminho errado. Então é preciso medir, é preciso avaliar. Por isso que agora, no Instituto de Planejamento de Fortaleza, nós criamos o Desigual Lab, um laboratório focado na redução de desigualdades sociais, econômicas e territoriais, espaciais. Tem uma parceria com a Universidade de Chicago. Para quê? Na cidade de Fortaleza, agora, todas as políticas, primeiro, elas estarão direcionadas para reduzir desigualdades. Segundo, portanto, o desenho delas
está relacionado com a redução de desigualdades na cidade de Fortaleza. Segundo, elas serão avaliadas. Terceiro, se elas forem bem avaliadas, elas serão escaladas. Elas vão para a cidade toda. Por quê? Porque vão produzir maior impacto na cidade. Então, essa capacidade de avaliar, nós trouxemos para a educação. E por isso que Fortaleza se transformou numa grande referência no nosso país. E passamos a celebrar as escolas, premiar as escolas, premiar os professores, premiar os diretores, premiar os alunos pelo bom desempenho, justamente na medida em que a gente hoje é capaz de medir se estamos progredindo, se não estamos progredindo. Se estamos progredindo muito bem, o que podemos fazer melhor? Se não estamos progredindo muito mal, o que precisamos fazer para progredirmos? É assim que a gente constrói uma melhor cidade, é assim que a gente constrói uma melhor rua, um melhor bairro e melhores políticas públicas. Perfeito. Outro tema muito palpitante no nosso meio, a nível de Brasil, a nível de Ceará e de Fortaleza, é a questão da saúde. Saúde pública é um debate constante, em efervescência, e eu queria que você dissesse aqui para os que estão nos acompanhando, que estão participando do nosso podcast, a gestão Sarto e Elcio, quais as principais ações em relação à saúde e quais as expectativas para cada dia mais buscar melhorar o sistema de saúde na nossa cidade. Olha, saúde é outro tema super importante. Também eu posso dizer que lá em 2012, na coordenação do plano de governo, era um tema central para nós, até porque o Roberto Cláudio era médico. Saúde, naquele momento, era identificado como um dos graves problemas que a gente tem na cidade. E era preciso que a gente organizasse melhor o sistema. A primeira, de novo, 2012, Fortaleza tinha 89 postos de saúde. 50 fechados. 50 fechados. Só funcionava 49. Nossa, mãe. Primeira demanda. Precisamos de mais postos de saúde. Fortaleza tem 121 bairros. A nossa meta era deixar pelo menos Fortaleza, um posto de saúde por bairro. Mas tem bairros em Fortaleza que são maiores, que tem 2, às vezes até 3 postos de saúde. Mas a ideia era, pelo menos, ter um número de postos de saúde referente ao número de bairros na cidade. Então, vamos reformar todos os postos, porque tinha posto que funcionando, mas caindo aos pedaços com a infraestrutura péssima. O Roberto iniciou um processo de reforma dos postos, de construção de novos postos. Depois, era necessário também que a gente tivesse um sistema de saúde, né, no município de Fortaleza que fosse capaz de melhorar a atenção primária. Cobertura do PSF em Fortaleza, 37% em 2012. Fortaleza hoje tem 75% de cobertura do PSF. Vamos chegar provavelmente a mais de 80% agora com as iniciativas e com os novos postos de saúde que o Sarto vai entregar até o final da gestão junto comigo. Só para você ter uma ideia, nós recebemos com 118 postos de saúde e provavelmente vamos entregar com 135, 138 postos de saúde a nossa gestão. Em 2012, outro problema fundamental era o seguinte: o posto de saúde, ele está relacionado com a atenção primária, mas eu tenho pequenas urgências que eu preciso resolver imediatamente para as pessoas. Fortaleza não tinha nenhuma UPA. Verdade. Hoje o município de Fortaleza tem 6 UPAs. Fortaleza não tinha uma policlínica. A população, se você olhar, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, vai se identificar plenamente com o que eu vou agora descrever. Nós precisamos de uma consulta. Estou me sentindo mal, não estou me sentindo bem, ou quero fazer um check-up, uma revisão. Ou as mulheres, por exemplo, que precisam fazer o exame de mama a cada 6 meses. Ou as mulheres que precisam estarem, pelo menos a cada 3, 4, 6 meses também, fazer um exame ginecológico. Então, eu preciso de uma consulta. Fiz a minha consulta, pode ser que haja uma demanda por um exame. Portanto, passo a demandar um exame. O exame, junto com a consulta e com a análise clínica e o especialista, vai me dizer se eu preciso fazer um tratamento. Se esse tratamento é com medicamento ou se esse tratamento precisa de uma intervenção cirúrgica.
qualquer pessoa que está me ouvindo, que está me vendo, sabe e passa por isso na sua vida. O que o sistema de saúde tem que fazer? Tem que responder a isso. Então, nós melhoramos a nossa capacidade de atender as pessoas com as consultas, aumentando o número de postos de saúde e também com a hora de 7 da manhã às 7 da noite. Segundo, nós melhoramos a nossa capacidade de atenção primária e de ser mais proativo, aumentando a cobertura do Programa de Saúde da Família, de 37% do PSF para 75%. Nós temos as UPAs para fazer o quê? As pequenas urgências. Ali você está passando mal, você precisa de um atendimento, para qualificar o atendimento e depois para ou resolver ou lhe encaminhar para um hospital. Frotinha, um Gonzaguinha, o JF, que são os hospitais municipais, ou de um hospital credenciado, uma Santa Casa, etc. E, claro, se eu preciso de exame, então vamos ter policlínica. Criamos a rede de policlínicas na cidade de Fortaleza para melhorar a nossa capacidade de diagnóstico. Por que o exame é importante? Para dar o diagnóstico preciso do que você precisa. Se é fazer uma cirurgia, portanto, uma intervenção cirúrgica, ou se é medicamento. E aí vem uma política inovadora criada na nossa gestão, Sartre e Elcio. Muitas pessoas têm dificuldade de ir lá buscar o remédio. Tem pessoas que precisam do remédio todo mês. Foi criado o quê? O tuk-tuk dos remédios. É um sucesso. Entrega domiciliar dos remédios na casa das pessoas. Melhorando e também fazendo com que as pessoas possam economizar tempo e dinheiro. Deslocamento. Se deslocando para ir buscar o medicamento. Então, o tuk-tuk dos remédios é uma bela iniciativa. Estamos trabalhando intensamente para também fazer na saúde o que fizemos no licenciamento ambiental. Trabalharmos a transformação digital, o uso da tecnologia, desse celular que está na sua mão, que tem um app chamado Mais Saúde, que a nossa intenção é que agora, cada vez mais, as pessoas possam agendar a sua consulta no celular. Elcio, vai acabar o posto de saúde? Não, mas eu agora posso ter um posto de saúde digital, que você está com ele e carrega ele para onde você for. Perfeito. Você pode estar lá no interior, você pode estar no outro estado, viajando, mas olha... Eu estou aqui, mas eu sei que eu vou estar em Fortaleza daqui a 20 dias. Então eu vou agendar minha consulta no posto de saúde e vou ver se tem uma data para daqui a 20 dias. Então, isso para melhorar a qualidade do serviço. Nós sermos cada vez mais capazes de oferecermos um melhor serviço. Então, estamos trabalhando já nesse processo de transformação digital. Ainda não temos a consulta com o médico via celular, mas o setor privado hoje, Moura, já tem. Já tem a telemedicina. A telemedicina, você tá aqui, ó, pegar aqui o carrinho, mas o médico tá aqui, ó, eu tô aqui conversando com ele. Telemedicina. A telemedicina é uma realidade em muitos lugares, será uma realidade em Fortaleza, na nossa gestão, Sartre e Elcio, se não agora, se Deus quiser, numa próxima gestão, nós vamos implementar, estamos já trabalhando, porque já temos a segunda opinião do médico, já está em curso. O Mais Saúde já tem muitos serviços no nosso aplicativo, que eu também recomendo as pessoas a baixarem e a utilizarem mais o Mais Saúde. Você já pode ver hoje no Mais Saúde, por exemplo, os medicamentos que tem no posto, sabendo todos os medicamentos que estão disponíveis em cada posto da cidade de Fortaleza. Então, é isso. E tem que é um sucesso também a questão das carretas, né? O Vem Saúde, quando a gestão coloca um posto em reforma, normalmente vai lá aquela carreta que é inovação. Essa é outra grande iniciativa que a gente tem, que é o Vem Saúde. Vem Saúde. São as carretas, né, que elas vêm justamente para... Completinhas, né? Com consultório. A gente, quando vai reformar um posto, elas estão lá justamente... durante todo o período. Para não deixar a comunidade desassistida. Exatamente. Então, parabéns. Essa é uma demonstração de uma outra política inovadora de alto impacto que a gente tem na cidade. Né? Assim, o que interessa, Moura, hoje, na prefeitura, para fazer o bom uso dos recursos públicos, é fazer mais com menos. Como é que a gente faz mais com menos? A gente faz mais com menos, sabendo exatamente o custo-benefício de cada política pública. Mais uma vez, o laboratório Desigual Lab é para saber exatamente quanto custa cada política pública, qual é o benefício dela, para saber se tem alto impacto. O nosso objetivo é baixo custo, alto impacto. No Brasil, a tradição é alto custo, baixo impacto. Verdade. Essa é a diferença que a gente precisa demarcar e
todo o nosso direcionamento é no sentido de mudar essa mentalidade completamente. Eu agora quero baixo custo e alto impacto. Esse digamos assim, é o tchan e é aquilo que nós estamos perseguindo, e por isso que Fortaleza é líder no Brasil e líder no mundo entre as cidades, quando a gente fala de políticas inovadoras que têm baixo custo e alto impacto. Perfeito. Elcio, um tema que tá na ordem do dia, bem efervescente, no meio da sociedade cearense, do fortalezense aqui, que a gente não poderia deixar de abordar aqui com você, é a questão da segurança pública. O governador acabou de fazer uma troca de secretário, né? Mudou o secretário de Segurança do Estado, e nós gostaríamos que você falasse um pouco como é que você, a gestão Sarto e Elcio, tem visto essa situação da segurança pública, que é constitucionalmente um dever do Estado, né? Mas qual a contribuição, ou quais as contribuições que a gestão Sarto e Elcio tem dado para melhorar essa questão da segurança pública, que está um problema grande aqui na nossa cidade? Olha, amor, esse é um tema muito importante, é um tema que está na ordem do dia na vida das pessoas. Eu converso muito com as pessoas na cidade toda. Recentemente, por exemplo, eu tive lá no Mercado de São Sebastião. O principal tema que as pessoas levantaram lá foi segurança pública. Medo, insegurança, que afeta a vida das pessoas hoje. Pobre, classe média, rico, tá todo mundo assustado com o que está acontecendo, com os indicadores de violência, com a insegurança, com a sensação de insegurança muito grande e afetando o cotidiano e a vida das pessoas. A gente está gravando aqui, nós participamos recentemente, inclusive, de um fórum produzido pela Câmara Municipal de Fortaleza para trazer o tema à tona com especialistas e ministros do STF, teve aqui na cidade de Fortaleza, do STJ, debatendo esse tema, dado a importância que ele ganhou na cidade de Fortaleza. Infelizmente, da parte do Estado, nós temos uma incompetência, uma falta de liderança e a falta de planejamento que compromete a segurança pública em geral, mas, sobretudo, compromete um dever maior do Estado, que é combater facção. O processo de combater facção, de enfrentar as facções, ele é um processo que tem que ser entendido, primeiro, em nível nacional e em nível estadual. Elcio, por que nível estadual e nível federal? Por quê? Porque essas facções não são uma facção de Fortaleza, da nossa cidade. São facções que atuam no Ceará, no Pernambuco, no Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro. E são facções que estão vinculadas ao crime organizado transnacional. Ora, quem é que pode investigar e trabalhar em parceria com a Polícia Federal Americana, com a Interpol? É a Polícia Federal, é o governo federal, é o Ministério da Justiça. Então eu preciso, para combater facções, para combater o crime organizado, eu preciso que essas instituições do governo federal e do governo estadual trabalhem juntos. Não tem trabalho junto, não tem coordenação, não tem integração. É completamente sem planejamento nenhum essas ações. Daí o resultado no nosso país como um todo. Diante disso, o que é que o município tem que fazer? Qual é a responsabilidade do município? Trabalhar muito a prevenção. Fortaleza já trabalha demais a prevenção. Acabei de dizer aqui, na educação, não tem concorrência, competição. Fortaleza lidera. Areninhas, na política social, na política de lazer, de esporte. Lá, Areninhas, tem mais de 110 areninhas em Fortaleza, feito pela prefeitura. Recuperação de praças, mais de 200 praças estão sendo recuperadas nesse exato momento. Espaço público de qualidade, estamos trabalhando na cidade toda. Lagoas, recuperando lagoas. Você foi no Messejano, você foi no Modubim. Olha como é que estão essas lagoas. Você foi na Lagoa do Urubu. Enquanto isso, por exemplo, a Lagoa da Maraponga está abandonada pelo governo, que é a responsabilidade dele. Diante disso, sabendo que estamos fazendo muito em prevenção, iluminação, que sempre se coloca, que iluminação é um tema fundamental, né? Que afeta a insegurança. Praticamente a cidade de Fortaleza hoje, primeiro, tudo luz branca já, e agora tudo indo para LED.
Já estamos com mais de 50%, eu acho, de LED em Fortaleza. Estamos fazendo nossa parte na prevenção. Pontos de lixo. O Sarto e nós lançamos o Fortaleza Mais Limpa para enfrentar, porque o lixo na rua dá uma imagem de degradação, aumenta a insegurança. Estamos trabalhando para acabar os pontos de lixo. Estamos trabalhando para os pequenos lugares, espaços pequenos na cidade de Fortaleza, que são às vezes áreas públicas, às vezes áreas privadas, se transformarem em microparques urbanos. Estamos trabalhando na prevenção. Não tem sido suficiente. Então o que a gente tem feito? Investido muito na segurança municipal, através da guarda municipal e através da inteligência. Equipada a guarda, né? Equipada a guarda, contratação de novos guardas. E agora, guarda, aumentando o número de guardas armados na cidade de Fortaleza para atuarem no espaço público, praças, beira-mar, ruas, avenidas. Eles fazerem uma atuação mais presente em todos esses lugares para dar mais segurança às pessoas e aumentar a segurança das pessoas. Portanto, vamos estar com mais guardas armados. Hoje a gente tem pouco mais de 200, vamos para 600 guardas armados. O prefeito Sarto já anunciou. Usando câmeras. Estamos multiplicando na cidade todo o uso de câmeras e utilizando câmeras com inteligência artificial, algoritmos, para a gente identificar criminosos, para a gente prevenir o crime na cidade de Fortaleza. Já temos a Ronda, a Ronda Escolar, que faz o trabalho próximo das escolas. Ou seja, nós estamos atuando e preparando a cidade de Fortaleza, possivelmente, para que, se o governo federal, através do Congresso Nacional, entender que deve mudar a Constituição e criar uma Guarda Civil Metropolitana ou uma polícia municipal, Fortaleza estará pronta para já ter a sua polícia municipal aqui. Se a mudança acontecer lá, nós já estaremos preparados aqui. Já que o governo do estado, já que o governo federal não conseguem garantir a segurança na cidade, a cidade vai tomar suas próprias iniciativas. Lembrando sempre que o combate às facções, como eu disse, ele é um combate que precisa ser feito hoje em nível nacional, porque esse crime, cada vez mais, é transnacional. Ele é nacional, mas ele é transnacional. E aí tem uma responsabilidade que você não pode perder de vista do governo federal, que ele precisa atuar nessa seara de forma urgente. Eu voltei agora, Moura, tive uma oportunidade, justamente por conta da nossa parceria no Desigual Lab com a Universidade de Chicago. Os Estados Unidos têm milhares de polícias, diferente do Brasil, que só tem a polícia militar e a polícia civil. E a polícia, claro, tem a polícia rodoviária federal, a polícia federal e tem a polícia portuária. Mas veja, lá em Chicago, na universidade, a universidade tem uma polícia. A Universidade de Chicago. A própria universidade. Tem uma polícia. Que faz o trabalho o trabalho repressivo e preventivo dentro da própria universidade. E a universidade lá, diferentemente da Universidade Federal, por exemplo, ou da UES aqui, não tem muro, é uma cidade universitária e que as pessoas transitam por todas as ruas e não tem tem prédios da universidade, mas tem outros prédios que também não são da universidade, são residências, enfim. Então, isso é uma demonstração de que a gente, no nosso país, precisamos mudar, talvez, alguns aspectos da nossa Constituição, algumas questões relacionadas à filosofia e talvez a perspectiva do direito no nosso país, né? Para que a gente possa enfrentar melhor essa questão da segurança pública no país como um todo. Mas eu posso dizer que a cidade de Fortaleza, a gente está trabalhando incansavelmente para que, já que o Estado não faz, a Prefeitura fazer. Perfeito. Gostaria de ouvir do nosso vice-prefeito de Fortaleza. Já estamos agora com um ano e meio de governo Elmano de Freitas, né? E qual a avaliação, resumidamente aí, que você faria do governo, de um ano e meio do governo Elmano de Freitas? Olha, Moura, eu acho que é um governo que está sendo incapaz de liderar, nesse momento, de grandes desafios, o estado do Ceará. Eu acho que você precisa, num momento como esse, de grandes transições,
que a gente está passando no mundo, transição demográfica, transição energética, transição econômica, transição tecnológica, transição por conta do aquecimento global, portanto, na nossa relação com a natureza, você deve ter um governo que seja capaz de liderar, de inovar, de criar um novo ciclo de desenvolvimento no Estado. E, infelizmente, esse governo não tem dado demonstração disso na saúde, na educação, na economia. E por isso que a gente vê o Ceará, que nos últimos 35 anos, sob a liderança do Tasso Gereissati, iniciou um processo de transformação que nos projetou em nível nacional e internacional. Agora o que a gente vê é uma decadência nessas áreas todas e, portanto, uma desesperança, um descrédito, uma descredibilidade das pessoas na liderança que nós temos hoje de ser capaz de iniciar esse novo ciclo. Então, eu vejo de uma forma muito triste o que está acontecendo no estado do Ceará. Muito decepcionado com o que está acontecendo no estado do Ceará, né? Porque esperava e esperamos sempre muito mais, mas as pessoas hoje que estão à frente do governo, mas principalmente o que está sendo projetado em termos de políticas públicas nessas áreas, até agora tem se demonstrado não só fracassadas, mas completamente desconectadas em relação a esses desafios que a gente tem no presente. Então, essa é a minha avaliação que eu faço do governo. Um governo fraco, um governo que mais focado em aumentar o chamado empreguismo de forma completamente irresponsável. São 37, 38 secretarias no estado do Ceará. Foram criadas 19, 18 secretarias a mais, né? O estado com as contas públicas desorganizadas. Provavelmente vamos já enfrentar uma crise relacionada com o orçamento público, né? Um alto índice de endividamento, tomando empréstimo para pagar empréstimo e não para investimento, né? Então, a gente perdendo empresas aqui, vendo parte do setor industrial se desmobilizar. Então, é um momento muito desafiador que a gente tem e a gente não tem um governo que seja capaz de liderar para superar esses desafios. Perfeito. E a gestão Sarto e Elcio, 3 anos e meio, resumidamente, como que você define esses 3 anos e meio de trabalho da gestão Sarto e Elcio? Olha, Moro, eu acho que esses 3 anos e meio foram de muita consolidação de políticas públicas que se desenvolveram na cidade de Fortaleza, que são muito inovadoras, mas, ao mesmo tempo, de projeção e de apresentar a Fortaleza em direção ao futuro. Eu acho que se você pegar esses 3 anos e meio da gestão Sarto e Elcio, depois de uma pandemia, aliás, depois não, enfrentando em primeiro lugar uma pandemia e todos os desafios que eu acabei de citar aqui que a gente está passando, e a cidade de Fortaleza hoje liderar o PIB do Nordeste, ser a principal referência em educação do Brasil, a gente ter um conjunto de políticas inovadoras baseadas nessa relação custo-benefício, baixo custo e alto benefício, alto impacto, isso tem sido uma referência para o nosso país. Então, é uma gestão muito inovadora, é uma gestão de muita entrega, é uma gestão muito responsável, com muito compromisso com as pessoas da nossa cidade. Então, é assim que eu enxergo a gestão Sarto e Elcio, e é assim que nós gostaríamos e queremos, né? Gostamos e queremos que as pessoas nos vejam. É uma gestão ética, de valorização da coisa pública, de foco nas pessoas, de foco, de fato, em políticas que impactem e melhorem a qualidade de vida das pessoas. Elcio, a gente ficaria a noite inteira aqui, entraria pela noite aqui debatendo. Você tem muito o que apresentar, tem muito o que falar. É uma pessoa pública com um serviço prestado com uma grandiosidade muito grande ao estado do Ceará e à cidade de Fortaleza. Mas estamos chegando aqui ao final, à reta final do nosso bate-papo, do nosso podcast Ponto de Partida, e abro o espaço aqui para você fazer as suas considerações finais. Moura, eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Você é uma pessoa que eu quero muito bem. Obrigado. Os taxistas e as taxistas. Eu tenho
uma relação de muito carinho, de muita atenção pelo trabalho que vocês fazem na cidade, tanto para quem vive na cidade, mas também para os nossos turistas. O taxista e a taxista, é muito importante que a gente diga, eles são as primeiras pessoas a transmitirem confiança e segurança para as pessoas na cidade. São as primeiras pessoas a acolherem as pessoas e às vezes em momentos muito difíceis da nossa vida, seja nós que vivemos em Fortaleza, seja pessoas que vêm nos visitar. Então fica aqui meu agradecimento à oportunidade e eu já deixei aqui, ó, as portinhas todas abertas. Eu não sei se esse abre. Esse eu acho que esse não abre não. Que é justamente para os seus próximos convidados, mas também eu quero que as portas fiquem abertas para que eu possa voltar. Com certeza será um prazer recebê-lo. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Ponto de Partida. Muito obrigado, vice-prefeito Elcio Batista, pela participação. E você, meu irmão, minha irmã, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de acompanhar a edição do nosso podcast que vai estar disponível aí no YouTube. Mauro, também só dizer aqui, lembrar, já que você pediu também, eu quero dizer que para as pessoas me seguirem nas minhas redes sociais para ver o trabalho que a gestão tem feito, o Sarto, o Elcio. É muito importante esse acompanhamento, porque um princípio fundamental que eu acredito para melhorar a democracia e para melhorar a política é a transparência. Então, tudo que eu faço está lá na minha rede social. Moura, muito obrigado. Abraço, tamo junto. Muito obrigado pela audiência.